Quem está aqui comigo é o Eric Soares, professor de redação, e ele vai comentar o tema da redação do Enem com a gente, desse ano, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Nossa, professor, tudo bem, meu querido? Tudo bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Essa estudante não esperava. Bom dia. Bom dia. Bom, o tema em si não, mas o tema estava dentro de um contexto esperado, pelo que é o Enem e pelo que se faz como ferramenta social. Professor, seja sincero para mim. Qual foi o tema que você imaginou que pudesse estar ali? Seja sincero, tem que falar. Não, sou bem sincero. Para começar, eu nunca acerto. Nunca. Então, provavelmente então não é não problema. foi esse. Não foi. Eu apostei em vários outros temas. São temas que a gente discute, mas assim, o que eu imaginava? Inclusive, eu apostei muito em dois temas, que seria a permanência do jovem na escola, por conta de um processo, inclusive, do projeto nacional, que é o Pé de Meia. Sim. E um outro que trabalhava com uma visão mais de um problema invisibilizado, que até se parece com esse, que era a questão da democratização do acesso ao pré-natal. Então, eu peguei esses dois aspectos, certo? Qual é a questão? A gente sabia que ia ser um problema invisibilizado. Então, era muito provável e realmente confirmou-se que era um problema social dentro de uma temática invisibilizada que precisava de discussão. Então, dentro dessa perspectiva, foi exatamente o que a gente imaginava. Mas, por exemplo, no próximo Enem pode surpreender ainda mais. Porque quando tem esses comentários, essas informações, parece que todo mundo se liga. Então, assim, você falou sobre temas sociais e até mesmo os minorizados. Aí é algo que chama bastante a atenção da população e, ao mesmo tempo, dos que estão organizando para o próximo Enem. Então, assim, na verdade, o que um estudante precisa? Com essa redação, me fale um pouquinho. O que você achou desse tema e principalmente para o desenvolvimento dessa redação? Bom, primeiramente, eu acho que o primeiro ponto é entender que nós não precisamos acertar o tema. Certo. Isso não é nem interessante, acertar o tema. Certo. Trabalhar com isso, seguir essa estratégia, não é inteligente. Podemos dizer que esse tema é justamente para saber como é que a sociedade está vivenciando e, ao mesmo tempo, o que ela pensa, o que ela acha, se ela está bem informada ou desinformada, mas, na verdade, a escrita, a pontuação, como fazer essa redação é o que vai ser mais... Não. Que parece que é uma pesquisa. Mas não sei se bem uma pesquisa. Não? Eu acho que é uma provocação para a sociedade como um todo. Ah, tá. E isso é uma tendência do Enem. O Enem ele serve como uma ferramenta para dar luz a problemas que são invisibilizados. Certo. Então isso aconteceu com os povos tradicionais, isso aconteceu com a valorização do trabalho de cuidados, isso aconteceu com vários outros temas, inclusive com dois temas que também abarcavam a questão do racismo em si, que foi o combate à intolerância religiosa, lá em 2016, e no mesmo 2016, caminhos para o combate ao racismo na segunda aplicação. Então, assim, isso é natural, o Enem trazer essa discussão para dentro da nossa perspectiva de avaliação do que a sociedade, como é que a sociedade se comporta diante desses temas que precisam ser debatidos. Então, a intenção do Enem não é encontrar um especialista no assunto. Nunca foi. A intenção do Enem é saber como você consegue relacionar toda a sua bagagem cultural com esses problemas sociais que são naturais, estão no nosso cotidiano, mas que muitas vezes são invisibilizados. E como é que fica a questão da parte escrita, dessa redação num todo? Porque a gente sabe que isso tudo também vale nota. Com certeza. Vamos fazer aqui um pequeno resumo do que é avaliado. Certo. Nós temos 5 competências. 2 delas, elas trabalham com um aspecto estrutural, que é a competência de número 1, que trabalha as linguagens, adequação à linguagem padrão. A gente vai pegar gramática, ortografia, todo o processo de adequação à linguagem gramaticalizada. E a competência de número 4, que trabalha a coesão textual, que é a maneira como você utiliza elementos para interligar as partes do seu texto. E aí nós temos 3 critérios, 3 competências que envolvem o conteúdo, que é a competência 2, que envolve a adequação ao tipo de tema e ao tipo de texto, e principalmente a maneira como você relaciona o repertório sociocultural adquirido durante sua vida com o tema apresentado. A competência de número 3, que trabalha com selecionar, organizar, relacionar, interpretar fatos, ideias e opiniões em prol da defesa de um ponto de vista, e a competência de número 5, que é uma proposta de intervenção para o problema apresentado. Então, é nessa perspectiva que é avaliado a questão do Enem como um todo. Quando a gente fala, como é que as escolas estão relacionadas a esse assunto? Eu pensei que estava bem trabalhado. A gente viu na entrevista que alguns jovens encontraram, de uma certa forma, dificuldade. A gente percebe que parece que é uma dificuldade no desenvolvimento do tema, que seria mais difícil
foi mais difícil falar sobre o tema, né? O que foi mais difícil no seu ponto de vista como professor e acompanhando os jovens? Os seus jovens, você acha que eles estavam preparados para esse momento? Os meus jovens com certeza estavam. Sim. Com certeza estavam. Mas qual é a dificuldade que isso pode trazer? Veja bem, o tema, ele, de certa forma, ele é específico, porque ele trabalha com os desafios para a valorização da herança africana. Certo. Nós não estamos falando apenas de racismo. Com certeza. Nós estamos falando de algo um pouco mais amplo. Não que eu não possa falar de racismo, que eu até devo. É uma das causas do problema que está sendo se referido aí. Mas qual é a questão? Por muitas vezes, por muito tempo, o Brasil, ele meio que apaga a importância da herança africana. Ou folcloriza. Sim. Essa daí é uma palavra interessante, inclusive vai aparecer nos textos motivadores. Como é que é isso? Por exemplo, quando se comemorava o Dia do Índio, para fazer um paralelo, as escolas normalmente vestiam os índios, vestiam as crianças de índio e tinha uma comemoração, como é que eu vou dizer? É uma comemoração alegórica, uma comemoração que não se discutia realmente a importância dessa minoria social e a contribuição que ela trouxe. Por muito tempo também a gente viu isso no Dia da Consciência Negra. Colocam ali umas imagens que muitas vezes não fazem sentido para as crianças e pouco se fala sobre a representatividade dessas pessoas durante o ano todo. Este ano, foi o primeiro ano que nós vamos ter o feriado do Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro. E essa lei foi determinante para que abrisse essa discussão. Poderiam ter ficado espertos com essa lei, né? Poderia. Mas eu acho que o fato de já ter sido cobrada a questão do racismo e da intolerância religiosa lá em 2016, ninguém se ateve a essa questão em si. Mas o que o aluno precisava fazer? Estar atento aos textos motivadores, que eles dão um direcionamento argumentativo. Que passam por onde? Esse direcionamento argumentativo passa para que você entendesse, primeiro, que existe uma herança eurocêntrica segregadora que marginaliza toda a contribuição africana e que o processo realmente da escola, nós tínhamos 2 textos motivadores que falavam sobre como a escola se comporta diante disso. Primeiro, centrando toda a história do povo negro à escravidão, que é uma visão negativa, que acaba desfavorecendo essa valorização, e por outro lado, ou de maneira negativa, ou de maneira realmente com o apagamento de algumas figuras. Dificilmente as pessoas aprendem exatamente quem é Zumbi de Palmares, quem é Dandara, quem é Esperança Garcia, Carolina Maria de Jesus, que são expoentes negros que deveriam ter uma imagem mais efetiva durante o processo educacional. Professor, o que a gente precisa bater um pouquinho aqui nessa tecla, e até como eu queria ficar amanhã todinha com você para a gente falar sobre o assunto, mas chamar a atenção para as próximas redações. Nós não vivemos só de redação do Enem. A gente sabe que tem concursos, tem 1001 coisas que ainda vão acontecer. E aí a gente chama também a atenção para esse outro lado. Então eu queria muito que você reforçasse nessa questão do ler, escrever, até mesmo discussões sobre o assunto, sobre assuntos assim, e que as pessoas de uma certa forma estejam mais presentes na informação e não só em observar as coisas de forma muito, como é que eu posso dizer, silenciosa dos fatos mesmo, porque o que a gente percebe é que parece que as pessoas estão deixando de ler, estão deixando de escrever, elas estão ficando desinformadas por falta realmente dessa capacidade de escrever mais também. Parece que estão sem conhecimento, estão seguindo uma minoria que deixam eles alienados ao ponto deles não terem opinião. Infelizmente, a gente vive um momento de um extremo paradoxo, porque a gente tem mais informação, a informação está mais ao alcance da maioria das pessoas, mas só que esse excesso de informação vem sem qualidade. Então, o que está faltando talvez preguiça, sei lá, de tanta informação? Eu acho que não é nem só isso, eu acho que é a preguiça de filtrar e a incapacidade de interpretar. Sim. Voltando para a questão da redação em si, nenhum concurso busca um especialista no assunto, senão o tema não seria um tema surpresa. Você não quer um especialista, quer a capacidade da pessoa de relacionar os conhecimentos adquiridos àquele tema, que é uma capacidade simples de interpretação, de seleção e principalmente de relação dessas conversas. Agora, você só vai ter essa capacidade quando você for capaz de ler e interpretar de maneira crítica todas as informações. E aí isso vale também para a vida. Passa por tudo, né? Passa por tudo. Passa por tudo, porque se você não lê, você não escreve. Se você não escreve, você não tem, de uma certa forma, uma cabeça cheia de boas informações ou de informações críticas até. Hoje em dia a gente está cada vez mais julgadores. Sim, demais. Só que cada vez mais superficiais. E os julgamentos têm trazido vários danos e vários processos para a vida de muita gente, porque infelizmente as pessoas não querem realmente aprender. Hoje nós estamos aqui com um professor de redação
E acredito que as próximas provas, seus alunos também estejam bem preparados. Pelo menos na redação eles se deram bem? Você achou que se deram bem? Em tudo, inclusive na prova de linguagem, foram muito bem, na prova de humanas eles estavam felizes. Já conversei com alguns, já falamos pelo Instagram, então todos estão bem felizes. Então a gente atingiu o objetivo, era esperado, o trabalho com os alunos foi bem feito, são bons alunos da rede pública, da rede privada. Sim. Então são alunos que estavam bem preparados e que gostaram muito do tema. Muito bom, então. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Próximo ano eu vou te chamar novamente para a gente falar sobre outros assuntos que eu acho que é importante para a nação. Tá Estarei bom? à disposição. Obrigada. Tem seu Instagram, né? Tem. Prof. Eric _Head. @Prof. Eric _Head.